dia, boa tarde, boa noite, futuros colegas aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Meu nome é Yuri, sou juiz de direito aqui no Tribunal, no concurso de 2019 e também professor aqui na ESMESC. Bem-vindos ao nosso aperitivo aqui do curso de reta final, para vocês poderem conhecer um pouquinho de como a gente vai trabalhar intensamente, voltado especificamente para essa prova do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E o nosso assunto aqui hoje é direito tributário. Sei que é uma matéria que compõe o temido bloco 3 da prova, junto com direito ambiental, direito empresarial, humanística, matérias muitas vezes que nós temos um pouco de dificuldade na época da faculdade e acabamos tratando como pedras no nosso sapato, na nossa preparação, e é justamente por isso que um dos focos do curso é que vocês se preparem de forma equilibrada em todas as matérias, inclusive nessas, porque direito tributário, por exemplo, são de 5 a 10 questões, ou seja, até 10% da nota pode ser direito tributário, então é importante que estejam afiados. É uma matéria bem estratégica de se estudar nesse momento. E sobre isso que vamos conversar. E nós sabemos, e aqui fazendo apenas uma introdução, como vocês sabem, a Fundação Getúlio Vargas tem dominado o cenário dos concursos da magistratura estadual no Brasil, inclusive os dois últimos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E nós já temos, então, uma expertise, um banco de dados para entender de que forma essa banca escolhe os seus assuntos, de que forma ela cobra os seus assuntos. Em direito tributário, especificamente, nós temos uma cobrança muito forte baseada em jurisprudência vinculante e súmulas, muito forte. Isso e o formato escolhido, inclusive, geralmente são casos concretos trazidos para se resolver com conhecimento extraído de jurisprudência vinculante ou de súmulas. E a FGV gosta bastante também de pegar julgados que tiveram origem, discussões que tiveram origem no estado que está fazendo a prova. Então a gente já conhece mais ou menos, e é com base nessa expertise, inclusive, que fazemos a nossa seleção, nossa escolha e preparamos didaticamente aqui o nosso curso. E com essa premissa, é justamente disso que vamos falar. Vamos falar de um tema muito caro para nós aqui em Santa Catarina, que é a questão da CASAN, se a CASAN tem ou não imunidade tributária. Chegaremos lá. E para chegar lá, nós temos que lembrar que o direito tributário é uma briga, é uma pressão, é um conflito constante entre o direito fundamental de propriedade do contribuinte de um lado e a pretensão arrecadatória do Estado para, inclusive, cumprir outros direitos fundamentais, de outro lado. Ao mesmo tempo que se preocupa com a propriedade do indivíduo, também se preocupa em o Estado ter recursos para conseguir efetivar os demais direitos fundamentais. Então, esse constante conflito é a baliza do direito tributário. E aqui, especificamente, nós vamos tratar das limitações constitucionais ao poder de tributar. Limitações essas, gênero, de duas espécies: imunidades tributárias e princípios constitucionais tributários. Essas são as duas limitações constitucionais ao poder de tributar que estão no sistema tributário nacional, na Constituição. Ou seja, aqui vamos olhar com o foco pró-contribuinte. Estamos falando de disposições constitucionais para concretizar e assegurar o direito fundamental de propriedade do contribuinte, para que a Fazenda, com todos os seus privilégios, não relativize de forma excessiva esse direito fundamental de propriedade. As limitações constitucionais ao poder de tributar, como decorrem desse direito fundamental de propriedade, são tidas também como direitos fundamentais e, portanto, são tidas como cláusulas pétreas e, portanto, consequentemente, manejam, desafiam ou exigem que se tenha uma interpretação ampliativa para se concretizar o máximo possível esse direito fundamental. É daqui que nós partimos. E nós vamos tratar aqui especificamente hoje da imunidade tributária recíproca. Se a gente vê as provas de magistratura estadual, especialmente da FGV, nos últimos anos, nós vamos ver que sempre vai haver pelo menos uma questão de limitação constitucional ao poder de tributar, no mínimo uma, muitas vezes duas, três, questão discursiva, questão de prova oral. Então é um tema muito forte
para a nossa prova. É um tema que é importante que nós estejamos afiados. Inclusive, é um tema que é muito forte, já aproveitando, também para o Enem, porque está dentro da parte constitucional do direito tributário. Bom, imunidade recíproca está no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição. É uma imunidade baseada no fato de que os entes políticos, União, Estados, município e Distrito Federal, não possuem hierarquia entre si. São todos formalmente iguais. Embora materialmente, claro, haja uma diferença de arrecadação, de poder político, poder econômico, mas formalmente, constitucionalmente, eles não ostentam hierarquias, eles são iguais. Esse também é um dos principais fundamentos da imunidade recíproca. Então, por serem iguais, eles não podem instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviços um dos outros. Isso os entes políticos, União, Estados, municípios e Distrito Federal. E já vamos resolver uma questão logo, questão clássica de prova objetiva. Quando o inciso diz impostos, são impostos mesmo, não é quaisquer tributos, apenas imposto. Ou seja, eles podem instituir taxa, eles podem instituir empréstimo compulsório, contribuição para fiscal, contribuição de melhoria. O que não pode é imposto. Vamos deixar isso claro, de fato é imposto, pegadinha clássica de prova. Mas, quando a linha A refere-se a patrimônio, renda ou serviços, aqui existe uma interpretação jurisprudencial ampliativa. Então, mesmo nos casos de transferência, mesmo nesses casos a gente faz incidir a imunidade recíproca. Ou seja, embora de fato seja apenas de imposto, não abrange os outros tributos, nós vamos ler patrimônio, renda ou serviços como qualquer imposto. Qualquer imposto, mesmo que não seja diretamente sobre patrimônio, renda e serviços. Ok? União, Estados, município e Distrito Federal. Então, essa é a regra. Então, o município não vai cobrar IPTU do Estado, a União não vai cobrar imposto de renda do município, o Estado não vai cobrar IPVA do município, e por aí vai. A nossa questão principal está no parágrafo 2º do mesmo dispositivo, que diz que essa imunidade recíproca não fica apenas nos entes políticos da administração direta, mas estende-se a autarquias e fundações mantidas pelo poder público. E agora, com a recente reforma tributária, com a emenda constitucional 132 de 2023, também engloba os Correios, a empresa pública prestadora de serviço postal. Ou seja, não fica limitado aos entes políticos, mas também abrange autarquias, fundações e correios, isso de forma expressa, textual, na Constituição, desde que seja vinculado à sua finalidade essencial ou dela decorrente. E, nesse caso, nós estudamos que nós temos uma presunção de que é vinculado e nós podemos aplicar também a tese da reversão. Ou seja, mesmo que não seja algo vinculado, que seja uma autarquia que alugou um imóvel particular, a gente presume que esse dinheiro recebido reverte em favor dessa finalidade essencial. É ônus da Fazenda provar o contrário. Então, o que nós tiramos aqui? União, Estados, Município e Distrito Federal, imunidade recíproca. Essa imunidade recíproca se expande textualmente para autarquias, fundações e para os Correios, desde que haja essa vinculação, mas com presunção relativa, quase absoluta, pela dificuldade da prova, em favor dessas entidades. Por outro lado, e aqui também é importante para a gente, vem o parágrafo 3º e diz: mas não vai haver imunidade, está aí na tela, se a atividade for econômica, que se aplica por normas, que se rege por normas aplicáveis a empreendimentos privados, em que haja contraprestação. Então, o que o Constituinte está dizendo? Ok, eu posso estender em algumas situações, mas eu não posso estender essa imunidade a ponto de gerar um desequilíbrio concorrencial, uma preferência econômica de uma pessoa jurídica que está atuando no mercado em igualdade de posições. Então, essa é a nossa regra textual. Assim que a Constituição versa, e Constituição recentemente alterada para incluir expressamente os Correios, que, embora já fosse um entendimento jurisprudencial, não estavam aí antes. Ok. Vocês vão ver nesse parágrafo que nós não temos menção à sociedade de economia mista. E nós não temos menção geral à empresa pública. Temos menção aos Correios, mas não há menção geral a empresas públicas. Então, a princípio, sociedade de economia mista e empresas públicas não ostentam
posição, não tem imunidade recíproca. Ou seja, poderia, a princípio, ser cobrado impostos dessas entidades. Mas nós temos um problema, que é um problema mais de direito administrativo e da forma como nós construímos nossa federação e a nossa burocracia, de que muitas vezes, embora empresas públicas e sociedade de economia mistas tenham nascido para atuar no mercado, para atuar em igualdade de condições, pelo princípio da subsidiariedade, uma atuação direta no mercado, na economia, do Estado na economia, na prática, existem várias e várias empresas públicas e sociedade de economia mista que estão aí prestando serviços públicos. Embora tenham sido criadas para, a ideia, o conceito, o instituto, a entidade tenha sido criada para atuar no mercado, na verdade ela atua como serviço público, como se fosse uma autarquia, embora na forma de empresa pública e sociedade de economia mista. Atento a isso o STF, e também atento a essa interpretação ampliativa que nós conversamos, por ser uma limitação constitucional ao poder de tributar, que nós, depois de muitos anos de debate, foi um debate jurisprudencial bastante intenso, mas nós tivemos uma pacificação entre 2020 e 2022 com precedentes vinculantes sobre esse tema. Então, com essa interpretação ampliativa, diz o STF de forma vinculante, repercussão geral. Se a empresa pública ou a sociedade de economia mista for delegatária de serviço público essencial, primeiro requisito, delegatária de serviço público essencial, não distribua lucro a acionistas privados e não ofereça risco de equilíbrio concorrencial, três requisitos, então tem imunidade recíproca. Porque nesse caso elas se equivalem a uma autarquia, elas estão prestando serviço público, elas estão perseguindo os objetivos primeiros do Estado. Então, por isso que essa equiparação dentro da interpretação ampliativa é cabível. E também nós tivemos uma ação civil originária que o STF manifestou expressamente como um quarto requisito, ou decorrente do terceiro requisito, que é o fato de prestar em regime de monopólio. Está aí na tela para vocês também. Esse monopólio não está presente em todos os julgados, tá, gente? Mas saibam que nós já tivemos um julgado que exigiu que esse serviço público, além de essencial, além de não distribuir lucros e além de não oferecer risco ou equilíbrio concorrencial, também fosse prestado de forma exclusiva, embora esse monopólio não esteja em todos os julgados. Porque, na prática, empresas públicas e sociedade de economia mista muitas vezes não atuam no mercado, mas sim prestando serviços públicos, por isso que seria cabível também essa extensão da imunidade recíproca. E tivemos também em 2020 um outro julgado repetitivo, repercussão geral, interpretando lá o parágrafo 3º que acabamos de ver, que, a contrário sensu, se nós temos ações negociadas em bolsa, se remunera capital, se remunera acionistas, a contrário sensu, os requisitos não estão presentes, esses que acabamos de conversar, e não há falar imunidade recíproca. Então, veja, nós tivemos 3 julgados de alta relevância, 2 deles vinculantes, para tratar desse tema. Imagina quantas e quantas discussões, de fato, nós ficamos décadas discutindo isso jurisprudencialmente até chegarmos nessa pacificação, que por isso é tão importante para a nossa prova e também por ser bastante recente. Ou seja, para sociedade de economia mista e empresa pública ter imunidade recíproca, não pode, tem que ser delegatário de serviço público essencial, não pode distribuir lucro a acionista, não pode oferecer risco ou equilíbrio concorrencial e, em algumas vezes, eles exigem monopólio, regime de exclusividade. 3 ou 4 requisitos. Consequentemente, se distribui lucros na Bolsa de Valores, se remunera o capital, esses requisitos não estão presentes. A sociedade de economia mista ou a empresa pública, nesse caso, não teria imunidade recíproca. Estão acompanhando até aqui? Porque é aqui que vai entrar a nossa Casan, a nossa Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. Ela está prestando um serviço público. Águas e saneamento, esgoto, distribuição, serviço público é essencial, sem dúvidas. A Casan presta um serviço público essencial. E ela tem natureza jurídica, constituição, de sociedade de economia mista. Ou seja, temos que ver se uma sociedade de economia mista que presta serviço público, se ela se enquadra nesses requisitos que conversamos até agora ou não. E no caso da Casan, entenderam os tribunais superiores, já há algum tempo, na verdade, essas discussões têm chegado, mesmo que no controle ali no difuso e sem força vinculante, têm chegado julgados lá em cima dos tribunais superiores que vão dizer que a Casan é uma sociedade de economia mista que está na Bolsa, que
presta serviço público, mas busca o lucro, busca remunerar seu acionista. Então, por isso, ela não se enquadra, mesmo prestando serviço público essencial, sem dúvidas, pela forma como ela é organizada, pela forma dela distribuir o lucro, ela não se enquadra na imunidade recíproca. A Casan não tem imunidade recíproca. Então, veja, temos um caso concreto de altíssima relevância para o nosso Estado, que se enquadra em 2 julgados repetitivos, vinculantes, e um julgado, ação civil originária, que ainda tem relação com a mudança legislativa recente, que é a inclusão expressa dos Correios, que são uma empresa pública, no julgado. Então veja como, geralmente, é em cima desse tipo de situação, em atenção à peculiaridade do Estado, que a FGV trabalha. E vamos dar um exemplo aqui, então. Uma questão recentemente exigida, 2 anos atrás, pouco menos de 2 anos, pela Fundação Getúlio Vargas, na prova do TJ Pernambuco. Veja como eles partem de um caso concreto e exigem que você saiba a jurisprudência para responder o caso concreto. Vamos ver. Sociedade de Economia Mista Estadual, responsável pelo saneamento básico, que é exatamente o caso da Casan, do Estado Alfa, que possui ações negociadas em bolsa, requereu a imunidade do IPTU e uma isenção de COSIP. Ou seja, Sociedade de Economia Mista, serviço essencial, mas que negocia ações em bolsa de valores, pediu a imunidade e o critério da isenção também era o mesmo. Só que o que nós temos que entender? Se nós sabemos que ela negocia ação em bolsa de valores, ela não pode se equiparar para fins de imunidade recíproca. É a mesma ideia no caso da isenção. Consequentemente, não faz jus. Esse é o nosso perfil. Esse perfil de escolha de temas, de tratamento, de trabalhar, de ver questões, é o perfil, inclusive, que nós levamos em todo o nosso curso. Então, os aguardo para a gente poder trabalhar, ver outras questões, outros temas em todas as matérias tão relevantes, para focar bem e bem especificamente nessa nossa trajetória até a aprovação de vocês. Primeiro, na primeira fase, em seguida nós vamos juntos até o final. Certo? Os aguardo. Muito obrigado.